Sabe quando tudo tá desmoronando ao mesmo tempo? Seus planos, seus sonhos, seu dinheiro, sua estabilidade, sua paz. Sabe quando isso acontece? Não parece que o mundo tá tentando limpar tudo isso pra fazer você perder sua fé? Pra você desistir da aliança que você fez com Deus? Aí você acaba se perguntando, será que Deus tá me ouvindo? Será que Deus tá junto comigo nessa caminhada? Porque é algo que você consagrou a Deus, que você deu de todo o coração, de toda a alma, de toda a fé, parece que tá sendo destruído. Parece que aquilo que você pediu com tanto amor, com tanta atenção, com tanto carinho, parece que está se afundando diante dos seus olhos. Hoje vamos falar exatamente sobre isso. O que fazer quando tudo parece dar errado? Quando tudo parece querer fazer você perder a sua fé? O que fazer quando tudo dá errado, quando sua fé balança, quando as dificuldades pesam demais? E por fim, continuar firme, acreditando, mesmo com o mundo dizendo ao contrário. Agora o primeiro ponto aqui. Talvez a fé não é testada porque Deus quer te provar, mas porque o mundo é mau e ele só está usando as dificuldades da sua vida para fazer algo bom. Como assim? Talvez Deus não está testando a sua fé, falando, vou cutucar ali para ver se ele vai perder a fé. Talvez Deus não esteja fazendo isso. Talvez Deus seja apenas pegando as dificuldades da vida, pegando o mal, porque o mundo já é do maligno, pegar tudo isso que está te afetando, te fazendo mal, para algo bom. Sabe aquela pessoa da Bíblia lá que olhou uma mulher e quis cobiçar ela e mandou um homem do batalhão morrer e mandou um homem do batalhão lutar lá na frente para que ele morresse? Sabe, isso foi um erro, foi um pecado que ele tinha feito, né? Mas só que o filho que ele teve com ela foi um filho de Deus, foi um personagem muito importante da Bíblia, né? Viu? Que Deus pegou aquele fato ruim e transformou em fato bom. Talvez Deus não tá, tipo assim, ó, imagina isso aqui sua fé. Talvez Deus não tá fazendo isso aqui. Será que vai ter fé? Será que vai ter fé? Será que ele vai acreditar? Se eu cutucar um pouquinho, eu não acho que Deus tá fazendo isso. Eu acho que Deus tá pegando essas dificuldades da vida. Eu acho que Deus tá pegando também o mal que o rei das trevas tá fazendo no mundo, juntando os dois pra aumentar sua fé. Pra não deixar sua fé cair. Mesmo quem ama Deus passa por situações que parecem serem contrárias às promessas, né? Se você olhar na Bíblia, vai ter situações que parece que os planos de Deus, as promessas que Deus fez, parece que não vai acontecer, parece que tudo está colaborando para o contrário. Mesmo quem ama Deus passa por situações que parecem ao contrário das promessas. Já tiveram personagens da Bíblia que já passaram por momentos que parecia que as promessas não iam acontecer. Lembra daquele personagem bíblico que tinha ganhado uma roupa muito bonita e foi vendido pelos seus irmãos? E agora ele tava... E agora não, né? Depois ele foi vendido para ser um escravo. Só que ele foi escravo para uma... Ele foi escravo, né? Foi preso. Só que ele tinha um bom jeito de lidar com os presos e começou a ensinar, né? Sabe? A direcionar, ajudar, né? Na questão da prisão, mas só que ele ainda estava preso. E para o sonho dele, né? O sonho dele não, né? Para a promessa de Deus que Deus tinha feito para ele, era tipo de... Era dele se tornar... Não sei se era rei ou se era discípulo do rei, algo do tipo assim. Mas se tornar um cargo muito alto, demorou apenas, acho que uns 10 anos, sabe? Não sei. Viu? E passou 10 anos para aquela promessa acontecer. Mas tudo estava colaborando para o contrário. Porque ele foi vendido para seus irmãos e estava vivendo, sendo escravo. E passou tanto tempo, imagina tanto tempo que ele passou para essa promessa de Deus acontecer. Parece que tudo colabora para que não aconteça, sabe? Parece que vai chegar alguma pessoa que vai tentar te parar, sabe? Parece que tudo tá chegando e falando, não creia. Mas Deus chega e fala, creia. Porque o que tu pediste para mim, eu já realizei. A sensação de abandono é humana, bíblica, e aparece até nos Salmos. E o abandono, muitas vezes, é porque não é a mesma maneira de conversar com Deus e com as outras pessoas. Como assim? Muitas vezes a gente considera abandono de Deus só porque Deus não está falando necessariamente com a gente. Como assim? Muitas pessoas acham que quando orar tem que sentir aquele sentimento, assim, ó, sentimento de paz. Ou você tem que ouvir uma voz da sua cabeça dando destaque. Muitas pessoas, assim, por não sentirem nada desse tipo, elas sentem que Deus está abandonando elas. Porque elas acham que a forma que a gente conversa com as outras pessoas é sempre igual a Deus. Sabe, a gente conversando assim, falando uma pessoa com a outra. Mas com Deus a gente pode conversar lendo, ouvindo música, sabe, falando nada, porque não existe apenas uma maneira de conversar. E muitas vezes a gente pega o que é do mundo para conversar com Deus, vamos dizer assim.
A gente acha que a conversa tem que ser do tipo, eu falo, a outra pessoa fala e eu tenho que escutar necessariamente. Não é sempre assim. E quando não acontece da maneira que a pessoa acha, dela não sentir sentimento, dela não sentir um pensamento em destaque na sua cabeça, ela acha que Deus não tá próximo, mas isso é totalmente mentira, né? Totalmente mentira. Porque o silêncio de Deus não é rejeição. Na verdade, é uma forma que Deus fala. Olha aqui, ó. O silêncio de Deus não é rejeição. Na verdade, é uma forma que Deus fala e te ajuda. Você aprende a caminhar pela fé e não pela visão. Entende? Você tá vendo que Deus, na verdade, tá mais te ajudando do que você imagina? Porque, olha isso daqui. O silêncio é uma forma que Deus fala com você. Você tá entendendo? Tá entendendo que a gente não pode meio que conectar todas essas coisas do mundo com as coisas de Deus. E também é uma forma dele te ajudar, para você viver com fé e não pela visão. O medo tenta pegar o lugar da fé quando o caos domina o cenário. E é nesse momento que precisamos lembrar qual é a primeira atitude, entre várias, quando tudo aperta, quando tudo parece que não vai realizar o seu pedido que você fez com Deus, com o seu pacto que você fez com Deus, com a sua promessa que você fez com Deus, ou talvez até mesmo com a promessa que Deus fez para você. Primeiro ponto aqui. Filipenses 4, do 6 ao 7. Apresente em tudo em oração, súplicas e ação de graças. Como assim? Vamos lá, imagine que você está passando por um momento difícil. Vou dar um exemplo. Você fez uma promessa com Deus, um pacto com Deus, para encontrar um emprego, exemplo. E você começou a se sentir ansioso, sabe? Você começou a ver que na sociedade não tá tendo nenhuma oferta de emprego. Aí o seu coração começou a ficar ansioso, mal, sabe? Só que eu te falo, Filipenses 4 ao 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo coração, súplicas e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará vossos corações em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Eu vou falar por partes. É fazer uma oração súplica. O que seria uma oração súplica? Eu não sei muito bem explicar, mas é uma oração muito sincera, uma oração cheia de dor, uma oração, sabe, bem forte, uma súplica, sabe, uma oração implorando, uma oração bem forte, com ações de graças. Como assim ações de graças? Agradecendo. Que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. O que significa a paz que excede todo entendimento? Eu não acho que é necessariamente um sentimento, mas é mais uma paz que não faz sentido ter uma paz no momento desse tipo. Exemplo, lembra daquelas duas pessoas que estavam presas na Bíblia, só que eles começaram a cantar, a louvar a Deus? Essa era meio que uma paz. Ele não estava preocupado de viver a vida inteira na prisão. Ele não estava preocupado com isso. Eles criam em Deus. Eles acreditavam em Deus. Então, olha aqui. Aquela paz é tecnicamente a paz que estava sentindo. Como é que ele pode estar calmo, em resumo? Como é que ele pode estar calmo sem que estar preso em um momento que ele nunca vai saber quando ele vai sair? Ou quando aquela pessoa foi jogada na cova de leões? Como é que essa paz aí que ele sentiu não é a paz de sentimento, mas a paz dele ficar em paz mesmo sabendo que ele estava rodeado de leões e não foi comido por nenhum deles? Eu tô querendo dizer assim, quando você estiver ansioso, faz uma oração súplica a Deus. E depois de você fazer a oração súplica, ou se você quiser fazer o contrário, ou se você quiser fazer junto, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça pela comida, pelo teto, pelo ar, pela roupa, pela cama, pelo celular, pelo computador, pelo notebook, pelo armário, pelo espelho, sabe? Agradeça, porque sempre tem alguma coisa para agradecer. O que você pode fazer assim? Quando aquela dor bater, vá lá e ore a Deus. Fale para Deus em oração súplica, sem esconder palavras. E depois você faz uma ação de graças. Começa a agradecer a Deus por várias coisas. Deus, muito obrigado por aquilo, por aquilo ali. Porque a ação de graças, ela é uma forma de tirar aquela ansiedade. É uma forma de tirar, porque agradecer é uma forma de tirar a ansiedade. E também, a gente não pode esquecer também que tem uma parte que Jesus falava sobre a ansiedade novamente. Por acaso vocês não valem mais do que um passarinho? Por o que Jesus disse, né? Ou corvos, né? Não sei se era corvos. De qualquer maneira, tem uma parte na Bíblia que Jesus fala também sobre a ansiedade, né? Falava abre aspas, né? Mas o que vamos comer, o que vamos nos vestir, né? Que eram as preocupações naquela época. E Jesus, em outras palavras, diz para não ficarem preocupados. Por conta que existem passarinhos. E esses passarinhos não semeiam nem colhem. Mas Deus o alimenta esses passarinhos. Passarinhos. E isso quer dizer o quê? Se até mesmo Deus alimenta os passarinhos, a gente não tem uma importância maior do que eles? E Jesus respondeu, sim, a gente tem uma importância maior do que eles. A gente tem que crer, porque se até mesmo Deus está cuidando dos passarinhos, dando o que comer, mesmo que eles não semeiam, não plantam e nem semeiam, então imagina que a gente tem uma importância maior.
A gente só é um pouquinho inferior aos anjos. Porque a gente é superior de todos os animais aqui. A gente só é um pouquinho inferior aos anjos. Porque a gente tem muita importância. A gente tem muita importância. Só que, claro, não é fácil. A ansiedade entra no nosso coração. Mas Jesus disse para não ficar ansiosos. Porque Deus cuida de todos. Até mesmo de passarinhos. E eu até tinha falado outro exemplo que eu não me lembro. Mas o dos passarinhos ficou bem claro na minha cabeça. Vamos continuar aqui. Porque quando a gente foca no problema... Porque quando a gente foca na ansiedade, afoga a fé. Por isso que a gente não pode estar com essa ansiedade, sabe? Se a gente ficar com essa ansiedade no coração, perguntar, será que Deus vai realizar o meu pedido? A gente não pode, a gente tem que orar, fazer suplicação de graças. Outra coisa também, desafiar com Deus é um ato de confiança, não uma fraqueza. Outra coisa também, ação de graças evita que o coração entre em desespero incrivelmente, né? Porque ação de graças, agradecer a Deus, é uma forma que deixa o seu coração em paz. Tinha até um podcast que tinha falado sobre essa dica de você passar tipo uns 5 minutos, 10 minutos agradecendo a Deus por várias coisas. Diz que é uma forma de fazer a ansiedade desaparecer. Ai, eu falei muita coisa, hein? Depois que você derrama tudo diante a Deus, vem a segunda parte da caminhada. Como permanecer firme. Vamos para essa parte porque é muito importante, além das demais também. Primeira coisa, quando a gente estiver passando essas dificuldades, é ter fé e olhar para Jesus, não para tempestades. Vou te dar um exemplo. Tem um canal que eu tenho no YouTube que ele é tecnicamente novo. E eu tô postando bastante vídeo neles. Só que é um canal que eu fiz uma promessa com Deus. Para que esse canal se tornasse uma renda financeira no futuro. Que eu pudesse ajudar as pessoas. Para que essas pessoas que eu ajudar. Essas pessoas que eu ajudar se tornassem uma renda futura. Porque eu tenho 18 anos. Eu tenho 18 anos, eu tenho que ter uma renda financeira. Só que eu não quero ter um emprego, sabe? Eu quero ter um tempo livre, eu quero, sabe, ser livre, não quero ser pago, muitas vezes, por um salário que eu não mereço. Por muitas vezes, trabalhar em várias funções, sendo que não estava listado naquilo. O que eu quero dizer aqui é que no canal que eu fiz uma aliança com Deus, um pacto com Deus, para que se tornasse uma renda financeira. Mas toda vez que eu olho esse canal, eu vejo nenhum resultado, sabe? Eu vejo poucas visualizações. Eu vejo poucos comentários, eu vejo eu vejo muito pouco. E uma coisa que eu aprendi é que eu não posso olhar para as tempestades, porque o que eu pedi para Deus já está guardado. Exemplo, tem uma parte na Bíblia lá que eu não me lembro se foi para Jerusalém, sei lá, mas só sei que foi para um grupo de Deus, um grupo que era pessoas de Deus. E Deus tinha prometido para esse grupo a terra prometida. Só que eles ainda tiveram que batalhar. Deus prometeu, só que ainda tiveram que batalhar. A questão é que o pedido que você fez, quando é um pedido bom e um pedido que foi feito de forma certa, Deus vai realizar. Ponto e acabou. Não tem um acho que Deus vai realizar. Não. Quando você faz um pedido que ele é bom e faz tudo certinho, você tem que ter fé que Deus vai realizar. Porque como é que você pode pedir para Deus um pedido e ficar, será que esse pedido vai acontecer? Será que esse vídeo vai acontecer? Não, você tem que ter fé que aquilo vai acontecer. E nesse canal eu tô tendo poucos resultados. Mas só que eu não posso pegar e ficar olhando esses resultados e ficar falando, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que vai crescer? Será que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Será que eu vou conseguir fazer isso se tornar uma renda financeira? Eu não posso ficar olhando para os resultados que não estão funcionando. Na verdade, eu tenho que olhar para o meu progresso. Talvez não dê para olhar os resultados que deram certo. Mas só que dá para olhar os progressos. A frequência de vídeos, por exemplo, a quantidade de vídeos que eu tô postando, a quantidade de comentários, a quantidade de likes. Enfim, dá para olhar outras coisas. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que você não pode focar na tempestade. Foque nas coisas boas, na evolução. Por quê? Se você focar na tempestade, você vai ficar ansioso. Você vai ficar ansioso, vai se questionar. Eu não estou dizendo que você não pode analisar seus vídeos. Você deve analisar os seus vídeos e seus erros. Mas você não pode ficar ansioso, você não pode ficar olhando essa tempestade. Você tem que focar os olhos em Deus e não na tempestade. Olha aqui, o mundo é mau, injusto e cheio de aprovações, né? Mas outros são aprovações em caminho. Essa parte que você está vivendo na sua vida, esse pedido que você pediu para Deus com tanto amor e carinho, apenas você e o pedido estão apenas passando provações do mundo, porque o mundo já é do mal e Deus também já disse que, Jesus no caso, né? Jesus já disse que o mundo já é do mal e que, ai que droga, velho, que vai ter dificuldade nesse mundo, independente, a chuva cai para os bons e para os maus. Então, independente, a gente vai ter dificuldade assim, mesmo sendo bom ou sendo mal.
Porque o mundo já é do maligno e ainda por cima o mundo já tem essa dificuldade. Mas o que a gente tem que fazer é focar em Deus e não focar nos problemas. A fé não cresce porque dói. Cresce porque te posiciona. Te posiciona a acreditar quando o seu canal não está crescendo. Te posiciona a acreditar, a orar, mesmo quando não chega nenhuma oferta de emprego. Persistir na promessa de Deus, na aliança que você fez com Deus, mesmo sofrendo, te mantendo no propósito. Mesmo você vendo que o seu canal não está crescendo, mesmo você não vendo nenhuma oferta de emprego, você deve continuar a acreditar em Deus. Você deve persistir na promessa que você fez com Deus, na aliança que você fez com Deus. Mesmo sofrendo, te mantém no propósito. Eu preciso agora te falar, na prática, alguns exemplos e que mostram como Deus age no tempo certo. Senão você não vai entender e não vai saber como agir de forma correta. Então vamos aqui para o próximo. Escute as histórias daqui, ou melhor exemplo, escute os exemplos dessa história. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu Deus. Isso mudou tudo. Jó, ele tinha perdido tudo. Os amigos não, né? Perdeu o dinheiro, né? Perdeu os animais, perdeu a sua família. Ele perdeu tudo, ficou com aquela doença da lepra. Mas olha aqui, ele não perdeu Deus. No pior momento, mesmo no pior momento, ele não perdeu Deus. Mesmo que os seus projetos ainda não pareçam que estão funcionando, mesmo que você está ansioso por conta que você precisa desse emprego, precisa que seu projeto dê certo, Deus está com você, independente do começo, do momento ruim, mesmo do momento ruim e do momento bom. Outra coisa, outro exemplo. O José foi traído, foi vendido e preso. Até que Deus colocou no lugar exato do plano. Porque ele aprendeu a como administrar as coisas. E isso ajudou na promessa que ele tinha com Deus, né? Que Deus fez para ele. Outra coisa. O tempo de Deus não significa que é demorado. Significa que é no tempo perfeito. Lembra o José? Então, foi demorado, mas só que naquele meio tempo ele aprendeu como gerenciar as coisas. Ele aprendeu a como, fazer as coisas darem certo na cadeia e ele usou esse mesmo conhecimento para governar, né? Não é exatamente governar, né? Mas ele só sei que ele subiu um cargo, que eu não me lembro, ele subiu um cargo alto e usou tudo isso que ele aprendeu nos anos da cadeia para esse cargo. Até mesmo Davi clamava com urgência. Isso mostra que a urgência e fé podem caminhar juntas. O que eu estou querendo dizer agora? Você sabe que você quer que aquilo aconteça, você sabe que você quer que essa promessa aconteça, mas você sabe muito bem que não quer que demore. Todo mundo não quer que demore, porque demorar é como caminhar em um mar com uma bússola. Porque, não sei se você sabe, mas a bússola ela não mostra a distância, ela mostra a direção. E muitas vezes a gente acha que o tempo de Deus é demorado. Muitas igrejas falam isso, mas não é verdade. O tempo de Deus não é demorado. Não é necessariamente demorado. É no momento certo. É como encontrar o amor da sua vida no momento certo, para que aquilo não se torne uma desgraça, mas sim uma graça, entende? Até mesmo Davi clamar com urgência, isso mostra que urgência e a fé podem caminhar juntos. Você pode chegar e pedir urgência. Deus, por favor, realiza meu pedido logo, realiza o nosso pacto logo. Porque eu faço isso, eu peço urgência. Porque eu preciso disso, eu preciso de urgência. Eu tô sendo sincero com Deus. Eu não quero esperar um ano para esse canal dar certo. Eu não quero esperar um ano para que eu realmente consiga ganhar dinheiro com aquele canal que eu tinha mencionado, entende? O que eu tô querendo dizer aqui é que clama com urgência, fala com urgência se precisar, sabe? Não tem nada de errado. Se você falar, Deus, por favor, realiza meu pacto logo, não tem nada de errado, sabe? Só é no tempo de Deus. O que importa é ser sincero, absoluta com Deus. Esse é o que importa. Mas o que fazer quando tudo dá errado? Quando tudo está tentando quebrar sua fé? O que fazer além de orar a Deus? Sabe aquele momento onde que tá tudo caindo, seu plano, seus projetos, sabe? Tá tudo caindo. Parece que tá tudo caindo que não vai funcionar. Esse aqui é o ponto muito importante desse vídeo. Então vamos lá. O que fazer quando tudo que tentar quebrar sua fé? É simples. Continuar fazendo bem, mesmo cansado. Continuar orando, mesmo não sentindo nada. Continuar crendo, mesmo não vendo nada. Continuar sonhando, mesmo não tendo sinais. Continue plantando, mesmo sem colher nada. E é por isso que eu gravo esses vídeos, mesmo não tendo grandes resultados. Muitos desses vídeos são reflexões minhas. Muitas vezes são reflexos meus. São dicas que no final não são apenas para você, conselhos que não são para você, mas também para mim mesmo. Então, se Deus tocar no seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém muito especial. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar essa pessoa. Enfim,
E agora essa é uma das partes mais importantes do vídeo, pois é prática. Então presta bastante atenção. Tá, vamos lá, vamos tentar agora manter nossa fé com algumas atitudes. Ore apresentando tudo a Deus com súplicas e ações de graças, como você já entendeu, né? Ao orar, agradeça que já aconteceu. Lembra daquela terra prometida? Deus tinha prometido aquela terra lá? Então toda vez que você orar, já agradeça crendo que Deus já realizou seu pedido. Creia que Deus já realizou seu pedido, já realizou seu pacto, entende? Outra coisa, não foque nos problemas, mas nas coisas boas para manter a fé, como eu já disse. Lembre de um pedido que Deus realizou. Se quiser, leia alguma parte da Bíblia que fala das promessas que aconteceram. Olha aqui, se você já tiver um relacionamento com Deus, lembra daquele momento que você fez um pedido para Deus e ele se realizou esse pedido? Se você pediu para que Deus te ajudasse e te ajudou? Lembra daquele momento? A mesma coisa que o salmista fazia, né? Que eu acho que era o Davi, né? A mesma coisa que ele fazia. Faça isso. E se você não tiver, ou se você não tiver nenhum momento desse tipo, tenta pesquisar lá no Google promessas da Bíblia que aconteceram. Promessas que Deus disse que ia acontecer aquilo e aquilo aconteceu. Isso pode te ajudar a ter mais fé. Outra coisa, uma fé sem ações é uma fé morta. Se você não agir, você pode pedir, mas se você não agir, nada vai acontecer. Você pode pedir para que você encontre um emprego, mas se você não entregar os currículos, como é que você vai encontrar? E tem até uma história de um homem que queria muito ganhar na loteria e orava todo dia para Deus para que ele ganhasse na loteria. Até que Deus chegou para ele e disse: tá bom, meu filho, eu vou te ajudar a ganhar na loteria. Mas por favor, você podia pelo menos comprar o bilhete para comprar para a loteria, né? Esqueci se chama bilhete. Enfim, a pessoa nem tinha comprado o bilhete, mas eu orava, né? Então, do que adianta? Uma fé sem ações é uma fé morta, né? A fé, e você tem que também uma coisa, pedir fé. Você tem que obrigatoriamente pedir fé, porque a gente não consegue ter fé por conta própria. A gente tem que pedir fé para Deus para que Deus nos dê fé, porque senão a gente não consegue. Então, outra coisa aqui também, você não está sozinho, Deus está presente. No momento mais escuro da noite, lembra dessa parte, no momento mais escuro da noite, onde que parece que o seu pacto não vai realizar, parece que o seu sonho não vai se realizar, parece que você nunca vai conseguir ter uma renda financeira, parece que você vai ter ansiedade para sempre. Lembre disso daqui. No momento mais escuro da noite, é o momento que o sol começa a aparecer. Continue andando, mesmo que devagar, pois é melhor andar lento do que nunca começar. Continue crendo, mesmo chorando. Continue buscando, mesmo em silêncio. E outra coisa também, que é muito importante. Mas como é que você pode ter certeza que o seu pedido vai realizar? Você pode me dizer como é que você pode ter certeza que o seu pedido vai realizar? Eu já disse que você tem que ter certeza, mas se você pudesse me dizer por que você tem certeza que o seu pedido vai realizar, você saberia responder? Imagine você fazer um pedido para Deus, só que esse pedido é impossível de Deus realizar. Então recomendo esse vídeo para que seus sonhos, seus pedidos, suas metas aconteçam de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!